A gente tem aqui nos meus compartilhamentos com vocês, existe um em que eu compartilhei os dados. Será que foi esse? Foi esse aqui, ó. Então, lá no compartilhamento linguagens, programas e portais, eu compartilho também uma pasta do OneDrive. Ah, não, não. Eu estou nos instaladores. Não, é a de cima, é esse R-Class, velho. É a pasta R-Class. Eu cliquei na pasta errada. Aí vai ter aqui a pasta P de Python, né? Eu vou ter aqui arquivos sobre variáveis aleatórias. Eu tenho aqui variáveis contínuas e variáveis discretas. Eles vão tentar levar isso aí para o Kaggle de vocês ou para a máquina de vocês. Fazer o download deles, levar para a nuvem do Kaggle, ou então trabalhar embaixo mesmo. Vocês me permitem trabalhar com o meu computador embaixo, no meu Visual Code? Ou vocês preferem que eu vá para o Kaggle? Vocês têm alguma... Posso trabalhar na minha máquina? Os meninos que estão em casa, eu posso trabalhar na minha máquina ao invés de ir para o Kaggle? A Pode interface, sim. a interface vai ser bem parecida, né? Então, eu vou trabalhar com esses dois arquivos, tá? Comecei com as discretas e depois eu vou para as contínuas. Abrir aqui meu VS Code. Estou aqui nas discretas, variáveis aleatórias discretas. Vou de novo. Aqui vocês veem links que levam para páginas interessantes. No caso, esse aqui destacando o pacote no Py, que permite que eu realize geração de números aleatórios. E um outro link para distribuições de probabilidade, do pacote SciPy, que é o pacote científico do Python, né? Que vai trazer a classe stats, que vai ser essa que a gente mais vai utilizar. E o pandas, que é aquele que a gente já está acostumado a utilizar, né? Quem não instalou o SciPy ainda, pode utilizar um comando como esse aqui da minha lição. Executar aqui. Aqui eu estou brincando com a uniforme discreta, que era esse modelo que eu apresentava para vocês há pouco, né? Quando é que eu recorro a uma uniforme discreta? Quando os possíveis resultados são igualmente prováveis. E, a princípio, esse modelo que eu mostro para vocês, você entrega o valor mínimo e o valor máximo. Tudo que está entre esse mínimo e esse máximo é igualmente provável. Aqui eu tenho o exemplo de lançar um dado. Eu estou construindo uma lista na linha 2, essa segunda célula, com números de 1 até 6. Quando eu passo o range de 1 até 7, na verdade o 7 não entra nesse range, né? Eu vou até esse limite superior menos 1. Então, meu espaço amostral para x seriam os inteiros entre 1 e 6. Na linha 4, eu estou calculando a cardinalidade desse meu espaço amostral, ou o tamanho desse conjunto x que eu construí na linha 2. Na linha 5, eu estou calculando a distribuição de probabilidades que eu apresentei para vocês no slide. Ou seja, uma vez que eu tenho o número de possíveis resultados, que é k, no nosso caso aqui, eu guardei como ômega x card, a probabilidade de acontecer cada evento dentro desse intervalo vai ser 1 sobre k. Então, eu vou ter 1 sobre o número de possíveis resultados. Eu estou construindo aqui agora uma nova lista, é por isso que eu coloquei os colchetes. O número vai ser o mesmo, só que repetido por ômega x card vezes. Então, como esse cara é 6, eu vou ter o valor 1 sobre 6, replicado por 6 vezes. Esse vai ser o vetor de probabilidade. Com esse vetor de probabilidades, eu consigo calcular também
o vetor de confiabilidade. O que é a confiabilidade? É a probabilidade de que a variável em questão assuma um valor maior do que o específico resultado. Então, por exemplo, o R de x para o valor 1 vai ser a probabilidade de x assumir um valor maior do que 1. Pensa no jogo dado. Qual seria a probabilidade de x ser maior do que 1, se x representa o número que saiu, né? Qual seria a probabilidade de x ser maior do que 1? Mudar Sim. seria 5 em 6. 5 de 6. Para ser maior do que 1, pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, tem 5 possibilidades de entrar as 6 do meu espaço amostral. Qual seria a probabilidade de ser maior do que 2? 4. E assim por diante. Vocês percebem que está caindo sempre um 6 quando eu vou evoluindo com um argumento x, né? Então, a função de confiabilidade calcula a probabilidade do evento ocorrer após um limite inferior. Nesse caso aqui, é um valor do meu espaço amostral, esse limite inferior, que equivale a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a esse limite, agora superior. Né? Ou seja, a probabilidade de x ser maior do que 1 é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. 5 sextos vai ser igual a 1 menos 1 sexto. Aqui eu estou calculando na mão, eu estou construindo esse vetor de confiabilidade. Esse R aqui é para representar a ideia de confiabilidade, que a palavra confiabilidade em inglês é reliability. Então, aqui eu vou ter 1 menos esse argumento x sobre a cardinalidade do meu espaço amostral. Qual é a probabilidade de x ser maior do que 1? Vai ser 1 menos 1 sobre 6. E vai dar os 5 sextos que você falou. Qual é a probabilidade de x ser maior do que 2? Vai ser 1 menos 2 sobre 6. Eu estou fazendo isso no for. Essa lista R de x está sendo alimentada à medida que o x vai evoluindo, o xi vai evoluindo dentro do que eu chamei de x lá no início, que são números inteiros entre 1 e 6. E essa função append é justamente para você incluir ao final de uma lista mais um número. Né? Estamos bem até aqui. O pessoal que está em casa, Diego, Henrique, está tudo em paz? Alguma dúvida? Thaís? Mas, Show de bola, show de bola. Eu dou já um intervalo, viu? Quando der 10 horas, eu dou uma paradinha. Você descansar. Ok, o que é que eu estou fazendo a partir da linha 11? Eu estou definindo uma função chamada print distributions. Eu entrego para essa função o vetor x, o vetor p de x e o vetor r de x, além do nome da distribuição. Está bem genérica essa distribuição. Né? Na linha 12, eu construo um dicionário. Esse dicionário vai receber tudo, né? Tanto esse x, quanto p de x, quanto r de x. Na linha 14, eu converto esse dicionário num data frame, lá do Pandas. Depois eu tenho um texto genérico, né, separados por esses asteriscos, com o nome da distribuição. Aqui eu exibo essa distribuição de frequências, o data frame, né, perdão. E aqui eu vou plotar na linha 17 um gráfico de barras em que eu informo P de x. E na linha 18 eu ploto outro gráfico em que eu informo R de x. Na linha 19 eu estou executando essa função pela primeira vez, pensando na discreta uniforme. Quando eu executo essa célula, eu obtenho P de x, 1 sexto seria a probabilidade de sair o número 1, 1 sexto é a probabilidade de sair o número 2. Ah, professor, mas isso aqui, 1 sexto não dá isso aqui não. 1 sexto dá 1,6666666 até o mundo se acabar. É verdade, a gente teve que truncar. Teoricamente, a soma disso aqui daria 1. Se eu for somar aqui, considerando 7 casas decimais, não vai dar 1, vai dar 0,999, né? Ou então vai passar de 1, porque eu arredondei para cima. R de x é a probabilidade que eu tenha, no caso aqui, um valor maior do que 1, que seria 5 sextos,
um valor maior do que 2, que seria 4/6, um valor maior do que 3, que seria 3/6, e assim por diante. Essa é a cara da distribuição de probabilidade. Essa é a cara da distribuição de confiabilidade. Então, você tem sempre um padrão linear a ser modelado. Aqui eu tenho um padrão linear, um decrescimento constante, de quanto? De 1/6. E aqui um padrão linear e constante, sem decrescer ou crescer. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Então, distribuição uniforme. Na prática, quando é que eu uso? Quando a situação envolve toda a variabilidade do mundo. Eu não consigo apresentar preferência pelos resultados possíveis. Todo mundo é igualmente provável. Esse é um dos principais modelos utilizados no começo da história da probabilidade. Se baseia na suposição de simetria, né? Então, recapitulando, a uniforme modela que tipo de fenômeno? Aquele em que você tem total incerteza. Na geométrica, isso já não acontece tão claramente, porque a probabilidade de acontecer o primeiro evento vai ser sempre maior do que a probabilidade de acontecer o segundo evento e assim por diante, né? A probabilidade de x ser igual a 1 vai ser maior do que d ser igual a 2 e assim por diante. Aqui eu vou tentar até alcançar o sucesso pela primeira vez. Como é que seria a geométrica lá na mão na massa, né? Lá no computador? Aí, seguindo com o arquivo variáveis aleatórias discretas. E está lá na pasta P, que por sua vez está na pasta R-classes, né? Eu compartilhei com vocês lá pelo Classroom. Então, agora, pela primeira vez, para recorrer à distribuição geométrica, eu estou na segunda célula de código, né? Eu vou recorrer ao pacote stat do pacote genérico SciPy. E desse pacote stat, eu vou importar um subpacote chamado G1. Ou, se eu quiser pensar assim, a classe G1, né? Esse G1 é para lembrar a gente que se trata da distribuição geométrica. Então, na linha 5, eu estou definindo o parâmetro da distribuição geométrica, que é esse parâmetro P. Na uniforme, os parâmetros são o mínimo e o máximo. Na geométrica, é o parâmetro P, que é a probabilidade de acontecer o sucesso em uma tentativa, né? Vocês percebem que a geométrica, diferente da uniforme, ela não tem um limite superior para os possíveis resultados, né? O número de tentativas até o sucesso é qualquer valor inteiro positivo. Então, não tem um limite superior para isso. Aqui, só para ilustrar, eu estou construindo uma lista de números entre 1 e 20. Poderia ser entre 1 e 100, né? Só para ilustrar, né? Na linha 7, eu estou utilizando pela primeira vez uma classe do pacote stat, do SciPy. Então, eu estou definindo uma distribuição e recebe a geométrica com parâmetro P. Consequentemente, o espaço amostral dessa distribuição vai envolver qualquer número inteiro positivo. Na linha 8, eu estou calculando a probabilidade de acontecer cada um desses possíveis resultados. 1, 2, 3 e assim por diante, né? A função que eu uso dentro dos pacotes ou das classes do pacote stat é a função PMF. Esse PMF é a sigla para função de massa de probabilidade em inglês, né? Eu passo os argumentos daquela lista. Então, para cada um dos números dentro daquela lista, que está entre 1 e 20, eu vou ter uma probabilidade particular. Na linha 9, dessa mesma distribuição, eu estou calculando agora a função de confiabilidade. O termo confiabilidade também é utilizado como sobrevivência. Para o pessoal separar indivíduos, seres vivos de não vivos, né? de indivíduos não vivos, eles criaram um termo reliability para coisas e survival para seres vivos, né? Então, esse SF é a sigla para a função de sobrevivência. Em inglês é survival. Confiabilidade e sobrevivência tem ali um significado semelhante. Então, eu estou passando aqui o argumento e a gente está calculando de novo a probabilidade de que aconteça um valor maior do que aquele argumento.
ou 1 menos a probabilidade de acontecer um valor menor ou igual àquele argumento. Semelhante à célula anterior, né? E depois eu usar aquela mesma função print que vai imprimir tanto os dados das distribuições quanto os gráficos. Então, está aqui a distribuição. Se o parâmetro P é 0,1, a probabilidade de x ser igual a 1 vai ser de 0,1. De falhar já na primeira demanda. Ou do sucesso acontecer já na primeira tentativa, né? A probabilidade de ser maior do que 1 vai ser 1 menos a probabilidade de ser menor ou igual a 1. Ponto 9. Qual seria a probabilidade de x ser igual a 2? X é igual a 2 se acontece o fracasso na primeira tentativa. O sucesso tem probabilidade de 0,1, então o fracasso tem probabilidade de 0,9. Então, eu teria um fracasso com 0,1 de probabilidade vezes um sucesso com probabilidade de ponto. Um fracasso com probabilidade de 0,9 vezes um sucesso com probabilidade de 0,1. Aí eu tenho 0,09. 0,9 vezes 0,1. Qual seria a probabilidade de x ser maior do que 2? Aí eu teria 1 menos a soma desse cara com esse cara. E vai me dar 0,81 e assim por diante, né? Então, a gente vai perceber graficamente que existe uma queda exponencial para P, ou uma queda geométrica, né? Se a gente quiser enxergar assim. Vocês percebem que essa cauda ela vai cair, vai começar a assintotar o eixo X. Ela não tem hora para tocar o eixo X, já que a variável geométrica envolve um espaço amostral com valores maiores do que zero, simplesmente, né? Ó, se eu troco isso aqui só para brincar, viu? Por 100, vai ficar um pouquinho maior aqui a exibição, mas você percebe que aquele está assintotando, graficamente já não dá mais para enxergar, né? Mas ele vai seguir tocando aqui com um número cada vez, tentando tocar o eixo X com um número cada vez mais próximo de zero. Significando dizer o quê, né? Que é muito difícil de eu precisar realizar 100 tentativas até que aconteça o evento de interesse, né? É um evento cada vez mais raro esse, né? De eu precisar de muitas tentativas. E a- Esse tipo de evento tem, ele pode ter precisão, por exemplo, que na máquina está mexendo com números flutuantes, por exemplo, né? sim. Aí, se você está mexendo, você diz a precisão. Eu quero uma precisão de 6 cargas decimais. Então, se você tem 6 zeros e qualquer outro número, ele já considera como zero. Aí, nesse caso, se eu tivesse muita coisa, como está aproximando de zero, eu posso ver com. Assim, ó, a partir daqui você considera zero. Esse é um problema de ponto flutuante mesmo. A gente tem máquinas que operam num mundo discreto. Então, por exemplo, você pode definir uma variável como sendo float ou long float, né? Envolvendo mais bits. E aí você consegue uma precisão maior. Se você quiser definir uma precisão intermediária, você também consegue fazer usando a função round. A função round permite um arredondamento com p casas decimais. Você é quem define o valor de p, né? Mas infelizmente você não consegue um round com 1000 casas decimais, porque a sua máquina não aguenta isso, tá? Deixa eu voltar aqui para algo que dê para a gente enxergar. Olha, aqui eu estou trabalhando, ele está me exibindo com 6 casas decimais, né? Se eu coloco aqui, sei lá, 50, ele já começa aqui, tá quase tocando zero, né? Se eu coloco aqui, sei lá, 80, se eu colocar 90, ele chega lá, no zero. Ainda não. Mas está próximo. Ixi, olha o trabalho que ele está tendo. Olha só. Ele está usando notação científica, ó. Tá menos zero, zero, ele foi embora. Isso. Mas ele não consegue representar com muitas casas decimais isso, né? Então, em algum momento ele tem que truncar, entendeu?
E aí os gráficos ficam sem significado nenhum mais. E acontece aquela queda exponencial e É muita coisa para ver. é muita coisa para ver. Ok. Então, já aprendemos aqui, já reprisamos dois modelos, né? Observem se nos dados de vocês existem variáveis que representam essas características, né? Por exemplo, o tempo até a morte do indivíduo tende a seguir uma cara com esse decaimento exponencial. Embora que a variável não seja discreta, vai aparecer esse decaimento exponencial. Quanto Aí, mais, nesse caso, seria a distribuição exponencial e não a geométrica, né? quanto mais idade, Geralmente, processos que envolvem resistência apresentam essa cauda à esquerda, que a princípio foram modeladas pela distribuição exponencial. Aquele formato que tem nos dados de Caio, que tem uma caudazinha do lado esquerdo e depois uma cauda maior à direita, já é uma distribuição que generaliza essas que eu estou mostrando para você. Um outro modelo é o modelo binomial. Então, agora eu digo, olha, eu vou tentar por N vezes. Eu vou repetir um experimento por N vezes. E a minha dúvida é sobre quantos sucessos vão acontecer. Na geométrica, o sucesso só acontecia uma vez, o experimento parava, né? Tanto é que eu não sabia a hora que ia parar a geométrica. Na binomial, eu já sei quando é que vai parar. Vai ser em N oportunidade. Como é que eu trabalho a binomial no computador? De novo, do pacote stat, só que agora recorrendo à binomial, eu adoto esse modelo probabilístico, né? Então, vamos começar com um caso em que esse P, por exemplo, é igual a 0,5. A probabilidade de sucesso numa tentativa é 0,5. Eu vou tentar por 20 vezes. O range, o espaço amostral para a variável de interesse aqui são valores entre 0 e nzinho. No caso, entre 0 e 20. Na linha 6, eu estou construindo um modelo binomial. Um nzinho tentativas e probabilidade de sucesso P em cada tentativa. Na linha 7, de novo, eu estou utilizando a função PNF para calcular a probabilidade de cada um desses resultados entre 1 e nzinho. Na linha 8, eu estou de novo calculando a função de confiabilidade através do comando SE. E na linha 9, mais uma vez, eu estou construindo os grafos e as distribuições. Né? Vamos ver o que é que acontece. Deixa eu ir logo para o gráfico. Né? Olha alguma coisa parecendo com a distribuição normal surgindo aqui. Né? Uma distribuição simétrica, o ponto de máximo está em torno do n sobre 2, né? Eu tenho aqui 20 tentativas, então o ponto de máximo está em cima do 10. E por que isso? Porque a probabilidade de sucesso foi 50%. Então tem coerência, né? Se eu mudo essa probabilidade de sucesso para 0,1, o ponto de máximo vai tender à esquerda agora. Eu puxei para o lado esquerdo. A probabilidade de sucesso é pequena, então em N tentativas vai ser mais provável que eu tenha pouco sucesso. Quando o Pzinho tende a 1, agora o ponto de máximo vai caminhar para a direita. Então a distribuição binomial ela permite simetrias e assimetrias. Ela é flexível nesse sentido, né? Ok. Parte dos gráficos já bonita. Agora tem probabilidade das pessoas morrer. Eu já sei a probabilidade, nem sempre eu já sei mais ou menos qual é a probabilidade. Se eu tiver uma distribuição mais de meio a esquerda, a direita. é a probabilidade, é mais que a gente tem a quantitativa, é mais uma qualidade qualitativa, né? Você sabe, dependendo do contexto gráfico, você sabe mais ou menos do que ele quer passar, né? Qual seria a equação matemática que modela aquela distribuição? Ou qual seria a distribuição de probabilidade? Então vejam que eu estou apresentando a binomial. A binomial ela serve para quê? Para contabilizar o número de sucessos em N tentativas. Então aquela variável deve ser algo desse tipo. Nem nada no gráfico. Eu já poderia dizer que a probabilidade aí é alta, nem só. Exatamente. Exatamente. Então estou diante de uma situação em que a probabilidade de acontecer o evento de interesse se aproxima de 1.
E dá até para inferir aqui, viu? Está ali entre 18, 19 de 20, o que é mais provável, né? Então vai ser alguma coisa ali um pouco acima de 90%, ou em torno de 90%. Eu estou nessa região aqui, ó. 16/20, 17/20, 18/20. Já não depois de 100, daí vai ser de Se fosse de 100, você estaria nesse eixo X valores entre 0 e 100. tá maior, você vai para outro. Exatamente, exatamente. Mas percebam que a variável é discreta, então não dá para usar esse raciocínio para uma variável contínua diretamente. Então, você teria que utilizar algum artifício para recorrer a binomial para uma variável contínua, né? Lá tem a probabilidade das pessoas tem que estar com menos 0,1. Acho que fala no 0,1. Sim. Show de bola. Um outro modelo que também é muito interessante, vocês percebem que para binomial, a probabilidade de sucesso é sempre constante ao longo das tentativas, né? E se eu quisesse quebrar essa suposição, né? Porque pode ser uma suposição que também incomoda, né? Você está sempre supondo homogeneidade entre os indivíduos aqui. Existe um modelo que se assemelha a essa situação que a binomial trabalha, que é contar o número de sucesso em tentativas. Só que abre mão dessa suposição de P constante. É a distribuição hipergeométrica. Estou fazendo aqui um exercício para brincar com isso. Mas o modelo geral seria. Cadê o slide? Está aqui. O modelo geral seria esse. Então, eu vou realizar agora uma quantidade de tentativas, ainda é N tentativas, só que agora os experimentos são sem reposição. Eu tenho uma população inicial e vou construir dessa população uma amostra de tamanho Nzinho, e esse sorteio é sem reposição. Tem mais sentido. Eu vou sortear Nzinho indivíduos e sem reposição. Esses indivíduos não voltam para a população original. E eu sei que na população original existem Nzão indivíduos. E desses Nzão caçam sucesso. E o restante é fracasso. Então imagina que eu tenha uma caixa cheia de parafusos. E alguém me informou que daquela caixa eu tenho expectativa de que daqueles 100 parafusos, daqueles Nzão igual a 100 parafusos, 10 estão com problemas, 10 são fracassos. Então eu teria K igual a 90 sucessos e N menos K igual a 10 fracassos. E dessa amostra grande, ou dessa população, eu vou extrair uma amostra de, por exemplo, sei lá, 5 parafusos. E quero saber, dentre esses 5, qual é a probabilidade de eu ter 0 com defeito, 1 com defeito, 2 com defeito. É uma abordagem bem prática, né? Porque quando você realiza políticas de inspeção, ela está presente. Então, em geral, você recebe realmente uma caixa com muitos indivíduos, né? Você recebe muitos indivíduos, e desses muitos você não consegue avaliar todo mundo. Você separa uma parte para poder avaliar. Aqui, de novo, eu vou usar o pacote status, só que agora eu vou importar a distribuição hipergeométrica. E aí tem uns detalhezinhos, né? Os meus slides eles foram construídos se baseando no R. Por exemplo, esse hipergeom ele usa outros símbolos. Então, para ele, o Mzão significa o tamanho da população. O Nzinho significa o número de sucesso. Então, o meu Nzão e o meu Kzão significam outras coisas para ele, né? Só estou explicando aqui para vocês isso. Então, aqui eu estaria tentando por 6 vezes de uma população que tem 20 indivíduos. Dentre esses 20, eu tenho 8 sucessos. Se eu estou tentando por 6 vezes, então eu vou ter uma quantidade de sucesso entre 0 e no máximo 6. Mesmo tendo 8 na população, né? Como eu só tentei 6 vezes, e eu estou limitando isso na linha 7. Eu vou ter valores entre 0, para o número de sucessos, até o mínimo entre N e Kzão. E na linha 8 eu estou construindo a distribuição entre IP geométrico. Eu estou convertendo lá os meus símbolos para os símbolos que o Python recebe, né? Na linha 9, de novo, eu estou calculando a massa de probabilidade. E na linha 10, eu estou calculando a função de confiabilidade. Vocês notem que o casão aqui, deixa eu começar com o casão pequeno, né?
Começar com casão igual a 3. 3 de 20. Então, eu vou ter um máximo mais à esquerda no meu gráfico, né? Eu tenho aqui um máximo mais à esquerda. Eu só vou ter até 3 sucessos, né? O máximo está mais para o lado esquerdo. Se eu trocar isso aqui por exemplo, 18, o meu máximo vai tender a caminhar agora para o lado direito. Eu tentei por 6 vezes, né? E se eu tiver um K no intermédio de Nzão, eu vou ter uma distribuição mais simétrica. Lembrando um pouquinho aquele formato da distribuição normal. Tranquilo, meu povo? Então, tanto a EP geométrica quanto a binomial servem para você contabilizar o número de sucessos em N tentativas. Só que a EP geométrica permite que esse pezinho varie ao longo das tentativas, né? Um outro modelo interessante é o modelo de Poisson. Para que é que serve esse modelo? Também é para variável discreta, só que agora eu estou estudando o número de sucessos por unidade de medida. Para eu escolher o problema da saúde para ser trabalhado. Então, lá você pode ter, por exemplo, pensando em exame de sangue e exame de urina, você pode ter o número de glóbulos brancos por ml de sangue. É um experimento de Poisson. Cada glóbulo branco que você contabiliza é um sucesso. E a unidade de medida aí é 1 ml de sangue. Vai aparecer o parâmetro que representa essa taxa, que é esse lambda. O que é esse lambda? É o número médio de sucesso por unidade de medida. Então, em média, a cada ml de sangue eu vou ter tantos glóbulos brancos. Esse é o valor de lambda. Como é que seria a distribuição de Poisson? Então, agora eu importo o pacote Poisson, ou a classe Poisson. Aqui o lambda que eu estou brincando, deixa eu começar com um lambda pequeno, né? Vou colocar aqui 0,01. O número médio de ocorrências, taxa ou média de ocorrências, número médio de ocorrências por unidade de medida. Eu estou construindo aqui uma lista que assume valores entre 0 e 20. E aqui, quando eu construo na linha 5 a distribuição de Poisson, informo, esse 1000 é como se fosse a letra Mi, né? Que a gente gosta de usar para representar a média. Ele recebe esse lambda de 0,1. Na linha 6 e na linha 7 eu estou fazendo o de sempre, né? Na linha 6 eu calculo a probabilidade de cada um dos valores possíveis entre 0 e 20. E na linha 7 a função de sobrevivência. Então, como o lambda é próximo de 0, eu vou ter uma distribuição mais assimétrica, né? Bem assimétrica. Deixa eu fazer o lambda crescendo agora. Vou colocar aqui o lambda igual a, sei lá, 100. É porque só tem entre 0 e 1. Deixa eu colocar aqui alguma coerência, né? Vou colocar aqui o valor 10. Agora sim, né? Eu limitei aqui em 20 porque eu quero conseguir enxergar o gráfico, né? Mas a ideia é que quando esse lambda cresce, você vai ter uma simetria. Por exemplo, ó, eu tenho que aumentar os dois para poder ter enxergar o gráfico, né? Se eu só aumentar aqui, eu só vou ver a cauda do lado esquerdo. Ele não me exige a cauda do lado direito, né? O número continua crescendo aqui, você teria a cauda do lado direito. Mas vê como a gente se aproxima da simetria, né? E como a gente se aproxima daquele modelo que a gente conhece como distribuição normal, né? Então, a binomial promove essa aproximação, a Poisson também. Deixa eu voltar aqui. Ok. E com isso a gente conclui
as distribuições discretas. Dá para misturar essas distribuições, dá para tirar uma onda, dá para tirar uma onda. Por exemplo, na última célula desse código de variáveis aleatórias discretas, eu uso a distribuição de Poisson e a distribuição binomial. A distribuição de Poisson, ela me entrega probabilidades, né? E a distribuição binomial, ela demanda probabilidades como um argumento, como parâmetro, né? A distribuição binomial, ela precisa do número de tentativas e da probabilidade de sucesso em cada tentativa. E aqui eu trago um exemplo que eu até uso nos meus exercícios resolvidos. Eu tenho uma variável que eu chamei de y, que ela contabiliza o número de novos casos de Covid por dia em dado local. Essa variável é de Poisson. Por quê? Porque contabiliza o número de sucesso por unidade de medida. Qual a unidade de medida aqui? A unidade de medida de um dia. Eu tenho um intervalo de tempo e estou contando quantos sucessos aconteceram naquele intervalo. No caso, o sucesso aqui é registro de Covid. E aqui eu estou informando que, em média, acontece 1,2 novo caso por dia. Vocês compreenderam? Então, aqui eu estou definindo a distribuição de Poisson. O Mi é de 1,2. Por alguma razão, eu estou preocupado no evento Y ser maior ou igual a 3. Ou seja, eu quero saber aqui qual seria a probabilidade de que aconteçam mais do que 2 casos num dia. Ah, por que isso? Porque vamos supor que eu só tenho infraestrutura para atender 2 casos por dia. Qual é a probabilidade de chegar a gente precisando e eu não ter leito para atender, né? Seria a probabilidade de Y ser maior ou igual a 3. Aqui eu estou calculando e estou guardando o que eu chamei de PY greater or equal to 3, né? Então, peguei aquela distribuição de Y e utilizei a função de sobrevivência para o argumento 2. Se eu quiser pensar diferente, eu coloco assim. Talvez para ficar mais fácil, né? Bom, está aqui na linha 7 eu construí alguma coisa que está me guardando essa probabilidade. Agora, vamos imaginar que eu tenha um sistema de saúde que envolva 10 localidades com infraestrutura semelhante a essa que eu comecei a estudar. Então, vamos supor que eu esteja falando aqui sobre bairro de um município, né? São 10 bairros, e cada um desses bairros tem uma condição em que aparece 1,2 novo caso de Covid por dia e que suporta até 2 atendimentos ou até 2 casos por dia, né? Eu tenho agora 10 localidades com essa mesma estrutura. Qual é a probabilidade de que em cada uma dessas estruturas eu tenha mais do que 2 demandas? Essa informação está calculada na linha 7. E agora eu quero saber, dentre essas 10 localidades, qual seria a probabilidade de que em 2 ou 3 ou 4 delas eu tenha mais do que 2 demandas. Esse experimento é binomial. E o parâmetro que chega nele veio de uma coação. Acabei de promover uma mistura entre as duas distribuições. E essa é só uma brincadeira inicial que dá para você fazer outras brincadeiras, né? Dá para jogar o argumento de uma coação. Então, agora eu estou estudando outros territórios que têm 10 localidades, não sei o quê. Essa coisa vai crescendo, né? Então, com cada tijolinho desse, você consegue construir estruturas absurdas. Eu guardei essa segunda variável em x, que seria o número de locais em que ocorrem ao menos 3 casos de Covid por dia, de uma amostra de 10 locais. Eu tenho, então, uma binomial com 10 oportunidades e a probabilidade de sucesso seria a probabilidade de que y, que é outra variável, assuma um valor maior ou igual a 3. Isso aqui eu sempre uso como questão de prova com você. Lá na disciplina de probabilidade, né? Então, agora eu tenho uma distribuição binomial com n oportunidades, n que é igual a 10, e a probabilidade de sucesso seria aquela que eu calculei da Poisson. Aqui eu estou imprimindo só os resultados para x. Eu tenho um argumento para x que seria 0,12, a probabilidade de sucesso numa tentativa. E eu tenho o que seria mais provável, né? É mais provável que o número de localidades seja igual a 1. Embora que exista uma probabilidade também relevante para ser igual a 2 e ser igual a 0, né?
Não teria nada de outro mundo acontecendo aqui. Aí a gente já começa a perder um pouco da intuição em relação ao que está acontecendo, né? Porque eu venho de um número médio de 1,2 por dia e obtenho que o que é mais provável em 10 territórios é que aconteça, até que tem sentido, né? É que tem ali algo entre 0 e 2 territórios com mais do que 2 demandas por dia. Até que não é tão longe da intuição da gente, não. Não sei se foi por coincidência. Deixa eu aumentar aqui. E se eu aumento aqui, então vai tender a aumentar lá embaixo também. Se fossem 20 casos por dia, eu vou ter uma probabilidade bem maior, né? Aqui na linha 7, e os valores da binomial vão crescer também. Agora a probabilidade. Oxente. Ah, tá. Eu mexi no ponto errado, foi? É aqui, ó. Olha só, a probabilidade de demandar mais do que 3, ó, o ao menos 3 é enorme. E agora eu vou ter uma cauda à esquerda, né? Vixe, Maria, é quase que certo que em todo canto vai ter essa demanda grande aí. Deixa eu voltar para o que eu estava. Calma aí. Pronto. Fechei o conteúdo teórico, né? Das distribuições discretas. Começar de novo. Pronto. Então, dentre as variáveis quantitativas e contínuas, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque nas discretas, a gente tem de fato ali uma probabilidade para cada possível resultado. Então, você me entrega um valor, y igual a 3, e eu calculo a probabilidade de y ser igual a 3. O que eu tenho aqui são massas de probabilidade, né? Para cada ponto eu tenho uma probabilidade. Nas variáveis contínuas isso não vai acontecer. Porque nas variáveis contínuas eu tenho uma quantidade absurdamente grande de resultados. Na verdade, uma quantidade incalculável de resultados. É como se eu estivesse calculando 1 sobre infinito de possibilidade. Eu preciso recorrer a cálculo diferencial integral para entender probabilidade dentro do mundo contínuo. E aí surge a função de densidade e probabilidade. Surge a ideia de eu trabalhar com uma função cuja área dela sim represente uma probabilidade. Então você tem ali uma integral definida que ela sim realiza uma probabilidade, né? Então você vai ter regiões que são mais densas. O que significa ser mais densas, né? Existe uma probabilidade maior de acontecer valores naquela região. E regiões que são menos densas. Os dados são mais espalhados. A função de densidade e probabilidade ela representa essa ideia, né? Então você tem uma função f, que a área dela é uma probabilidade. Então você tem um comprimento da base e você tem a altura de um retângulo, e quando você calcula o comprimento da base vezes a altura, você tem isso que a gente está chamando de probabilidade. E sobre essa função, sobre esse histograma especial, a gente pode ajustar uma curva contínua, já que a variável é contínua. Aí eu tenho chance de falar sobre cálculo integral. Uma probabilidade seria, então, uma integral definida. Você me dá um intervalo, eu digo, olha, nesse intervalo, a área ou a probabilidade é igual a... Primeiro conceito disruptivo em relação a distribuições discretas, né? Que nas contínuas eu trabalho com função de densidade. E se você for pensar a probabilidade de acontecer um ponto, essa probabilidade vai ser zero. Porque eu não vou ter área de integração, não vou ter um comprimento de base. Ou seja, a integral de qualquer função do ponto A até o ponto A vai ser zero. Você calcula a integral, tem lá os colchetezinhos, o limite inferior é A, o limite superior é A. Você vai ter f de A menos f de A, vai dar zero. E a área do tipo da 1, né? A área total tem que dar 1, exatamente. A primeira delas é a uniforme. A uniforme discreta envolve valores discretos. A uniforme contínua envolve valores contínuos.
Mas, de novo, dentro daquele intervalo, todo mundo é igualmente provável. Se você pega um intervalo e mesmo comprimento mais próximo do A ou mais próximo do B, a probabilidade vai ser sempre a mesma. A densidade aqui seria, então, 1 sobre B menos A. De tal maneira que a área total vai dar 1. Você pega o comprimento da base, que é B menos A, vezes 1 sobre B menos A, você tem 1. Fora desse intervalo, o valor da função é 0. Como é que seria isso no computador? De novo, eu começo importando o pacote pandas para manter o hábito. Aqui agora eu estou importando a distribuição uniforme. Então, quando vocês importarem do status a distribuição uniforme, lembrem que se trata da uniforme contínua. Aqui eu só quis ilustrar a ideia do dado, mas agora seria um dado que envolve valores contínuos, de 1 até não sei que número, né? Aliás, de 1 até 6 eu teria um intervalo contínuo de possibilidades, né? Aqui eu tenho o exercício da uniforme com valores entre 1 e 5 agora. Por que é que eu coloquei entre 1 e 5, né? Será que é o limite superior mais 1? Por que é que não é 6 aqui? Por que é que não é 6, né? Aqui agora notem que apareceu uma distribuição nova, né? O que eu tenho aqui é a PDF, que é a sigla para a função de densidade de probabilidade. Antes eu calculava a PMF, que é a função de massa de probabilidade, que é para variáveis discretas. Para as contínuas, a gente vai ter a PDF. Você vai procurar a PMF aqui, não vai encontrar. Só vai ter a... Será, velho? O que quer dizer isso aqui? Vai dar 0 para todo mundo? Não. Olha aí. Não é permitido. A variável é contínua. É PDF mesmo. Nos livros vocês vão encontrar PMF e PDF também. E a função SF é a função que a gente já conhece, né? Sim. Aí na linha 9 eu defino o print das contínuas. No notebook anterior eu definia para as discretas, né? Agora é para as contínuas. Tudo do mesmo jeito da anterior, né? No caso, eu construo um dicionário com os valores de X, com os valores de P, com os valores de R, converto um data frame, imprimo esse data frame e depois construo um gráfico diário. Vocês vão perceber que para as discretas eu tenho um gráfico de barras. Para as contínuas eu tenho um gráfico diário. Um exemplo esse, né? Aqui eu tenho uma densidade, para valores entre 1 e 6. Todo mundo igualmente provável, muito intervalo. E aqui eu tenho a distribuição de confiabilidade, né? Um decaimento linear também. Uma outra distribuição que eu apresento em sala de aula é a distribuição exponencial. E tem uma relação muito forte com a distribuição de equação, tá? Só que aqui agora eu estou no mundo contínuo. Então, vocês vão lembrar que, voltando lá para o caso do Covid, né? Eu dizia que, em média, acontecia 1,2 novo caso por dia. Na equação, eu estava contando o número de casos por dia. Na exponencial, eu estou medindo o tempo entre ocorrências de casos. Esse tempo é contínuo. O número de casos é discreto. O tempo entre os casos é contínuo. Então, se o número de casos segue a Poisson, garantidamente o tempo entre casos vai seguir a distribuição exponencial. A gente também consegue demonstrar matematicamente a relação entre essas duas variáveis. O lambda que aparece aqui também é uma taxa. Também é o número médio de ocorrência por unidade de medida. Aquele mesmo lambda que aparece no modelo que eu apresentei antes. Só que lá você tem um número de ocorrências. Então, lá e aqui é a mesma coisa, né? É o número médio de ocorrências por unidade de medida. Tá valendo, é a mesma coisa.
Então, eu vou ter agora a densidade. Lá eu tinha a distribuição de probabilidades, aqui eu tenho a função de densidade. Lá eu tinha um lambda vezes alguma coisa, aqui eu também tinha um lambda vezes alguma coisa. Lá eu tinha um exponencial de alguma coisa, aqui eu também tinha um exponencial de alguma coisa. Né? A exponencial ela surge quando essa taxa de ocorrência dos eventos lambda também é constante ao longo do tempo, assim como na Poisson. Esse lambda é maior do que zero, porque se ele for zero não tem conta para fazer, ele está multiplicando aqui logo no início, né? Ou seja, tem que existir alguma possibilidade de acontecer o evento de interesse. O número médio de ocorrência por unidade de medida tem que ser um valor maior que zero. E essa variável que mede os intervalos entre ocorrências tem que assumir valores reais positivos, né? Assim como vejam a semelhança com a distribuição geométrica também, né? Quando eu tenho um lambda muito grande, o decaimento é forte. Quando eu tenho um lambda menorzinho, eu tenho um decaimento suave que lembra muito a distribuição uniforme. A gente pode dizer também que a distribuição exponencial é a versão contínua da distribuição geométrica. Ela tem esses diversos vínculos, né? Ok, como é que seria exponencial lá no meu notebook? Agora eu importo a classe Expand. E aqui eu estou trabalhando com o exemplo do tempo até a falha de um avião em anos. O lambda aqui, como é em anos, né? O lambda aqui seria a taxa de ocorrências por ano. Eu tenho aqui 0,005 ocorrência de falha por ano num avião. Se eu quiser o tempo médio entre ocorrências, é só fazer um sobre isso. Deixa eu ver aqui quanto é que daria, né? 1 sobre 0,005 daria 5.000, né? Então, eu teria 5.000 unidades de tempo entre ocorrências de falha daquelas aeronaves. E aqui, só para brincar, eu tenho uma lista entre 0 e 999. Aqui eu estou utilizando a distribuição exponencial. Ele recebe o tempo médio. Notem que eu faço 1 sobre a taxa para obter o tempo médio, né? Esse log é uma flexibilização que a gente tem em relação à distribuição que eu apresento para vocês. A distribuição que eu apresento, ela só envolve o parâmetro lambda. A distribuição que o Python nos entrega envolve outro parâmetro. Eu posso pegar essa distribuição aqui, ao invés dela começar no zero, ela pode começar no outro valor. Pode ser em 10, pode ser. Ou seja, esse lock ele permite o deslocamento desse shape da distribuição. Tá? Puxar para a direita, para a esquerda. Na linha 7, na linha 8, na linha 9 eu estou fazendo o habitual, né? Então vamos ver como é que seria a distribuição exponencial para essa taxa de 0,005. Eu tenho até um decaimento expressivo aqui, pensando numa escala de 1.000, né? Então é cada vez mais raro que eu precise passar por tanto tempo para que aconteça a falha daquela aeronave, né? É mais provável que a falha aconteça no início do processo. E, por fim, além da exponencial, eu tenho a mais importante das distribuições, que é a distribuição normal. A distribuição normal ela é a mais importante porque fisicamente ela é a mais frequente na nossa vida, né? Isso é uma que a gente estuda. Existem, inclusive, estudos matemáticos de convergência que destacam que a maioria das variáveis vai convergir ao dos parâmetros que a gente estuda, quando a gente estuda aproximações para esses parâmetros, que são o que a gente chama de estimadores. Esses estimadores vão tender à distribuição normal em algum momento, quando você fizer o tamanho das suas amostras crescer, né? É uma distribuição que é muito frequente porque ela representa a soma de variáveis aleatórias. E tem um mínimo de independência entre si, né?
Elas podem até envolver alguma dependência, mas se houver um mínimo de independência entre elas, alguma aleatoriedade na relação entre elas, quando você soma, você se aproxima de uma distribuição normal. Ela tem essa cara simétrica, tem dois parâmetros, o valor médio dela e o desvio padrão, ou a variância, que é representado por esse sigma 2. Então, como ela representa uma soma, por exemplo, estudar a média significa você estudar a normalidade. A distribuição normal adere muito bem à média de uma amostra. É por isso que quando a gente estuda teste de hipóteses, cálculo do tamanho de amostra, a gente recorre à distribuição normal. Porque a gente já sabe que com tamanho de amostra razoável, pelo teorema do limite central, aquela média ou aquela proporção vai convergir a uma distribuição normal. Propriedade bem interessante. Como é que seria a distribuição normal nos nossos fóruns? Agora eu importo o pacote norma. Estou importando também o pacote NV para fazer uma brincadeirinha. Eu aqui estou estudando a estatura de uma pessoa qualquer. Ei, telefone de José. Então, eu estou estudando a estatura de uma pessoa, né, de um grupo de interesse. Em média, as pessoas desse grupo têm 1,61. Em média, tá? O desvio padrão que resume a variabilidade dessas estaturas é igual a 0,3 metros, né? Para poder calcular a densidade, eu vou definir aqui um intervalo com pontos igualmente espaçados entre a média menos 3 desvios padrões e a média mais 3 desvios padrões. Essa função Lean Space, que é do pacote NumPy, ela permite que você pegue um intervalo. No caso aqui, eu estou dando o limite inferior do intervalo, eu estou dando o limite superior do intervalo, e estou pedindo para esse intervalo ser quebrado em 100 partes. Ele vai me entregar, o x vai receber, então, dessa função, esses 101 marcadores, né? Do mínimo ao máximo, igualmente espaçados. Na linha 8, eu estou calculando, ou eu estou criando a distribuição normal, com parâmetro de localização igual a μ, e parâmetro de escala igual a S, ou seja, o desvio padrão. A distribuição normal, a variável correspondente vai ter 5 valores entre menos infinito e mais infinito, a princípio, né? Eu sei que a estatura aqui envolve apenas valores positivos, mas a distribuição normal, ela também tem essa flexibilidade de envolver valores negativos. Na linha 9, eu estou calculando as PDFs, na linha 10, eu estou calculando as sobrevivências. Na linha 11, eu estou imprimindo os resultados da normal. Na linha 13 e 14, eu estou calculando, apareceu uma nova função aqui para a gente, a CDF. O que é a CDF? Ela calcula a probabilidade de que x assuma um valor menor ou menor ou igual, já que a igualdade para variáveis contínuas não interessa muito, a gente já viu que a probabilidade de uma variável assumir um valor específico é zero, né? Mas deixa só ser preciso aqui, né? Ser menor ou igual, no caso aqui, a mim, menos 3,5, menos 3s. E aqui também, eu estou pegando a probabilidade de que x seja menor ou igual a μ mais 3s. Então, esse C aqui é de cumulativo. Eu tenho a função a função de distribuição acumulada da distribuição normal, né? Acumulada de um ponto para trás. E na linha 15, eu estou calculando a diferença entre essas duas probabilidades. Eu quero saber qual é a probabilidade que eu estou realmente envolvendo entre esse μ menos 3 sigma e esse μ mais 3 sigma, né? Eu espero envolver mais do que 99% dos dados. Vamos ver se isso acontece. Então, tá aqui a cara da normal. Vocês percebem que eu teria essa cauda seguindo, né? Assintotando o eixo X. Eu interrompi ela na média mais 3S e na média menos 3S, né? Então, eu estou perdendo alguma coisa de massa probabilística. É alguma coisa pequena, mas eu estou perdendo. Quanto eu estou perdendo nessas caudas, né? Cadê? Ah, tá aqui, ó.
eu estou perdendo 1 menos isso. Entre esses pontos mínimo e máximo, eu tenho 99,73% das observações, ou da massa probabilística. Então, fora desse intervalo, eu tenho 0,0027 alguma coisa, né? Eu pedi 0,0027 alguma coisa. E só para concluir... Oi, pode falar. Deixa eu interromper, mas assim, se por acaso os dados não seguissem a distribuição normal, a gente poderia afirmar em algum momento que os dados que não estão entre os três desvios padrões também seriam, representariam essa porcentagem? Não, tem que ter cuidado com isso, viu, Ademir? Porque quando você mexe no shape, o que é que significa mexer no shape? É mexer nesse desenho da função, né? Quando você mexe nesse shape, você mexe também na altura das caudas. Você pode, por exemplo, ó, olha para cá, ó. Se eu perco as caudas aqui, vê quanta massa eu estou perdendo na cauda do lado esquerdo, né? Ou na margem inferior. Eu estou perdendo muita coisa, né, não? Então tem que ter muito cuidado. O que ficou fora tem a ver com o shape da distribuição. Se não for normal, não dá para falar isso não, viu? Não Tem dá que para ser a gente normal. calcular. Dá para calcular também essa ideia aí dos três desvios padrões? Na Ou não? exponencial, Em outra distribuição. dá. Porque a gente teria aqui, o raciocínio é pegar o valor médio, que é o que eu tenho aqui, ó, e colocar assim. E eu faria lá a mesma ideia. No caso, eu preciso saber qual é o desvio padrão aqui, né? E para Desvio padrão. exponencial eu sei qual é o desvio padrão. O desvio padrão seria isso aqui ao quadrado. Então, deixa eu colocar assim. Seria mais min ao quadrado. Aí estaria calculando agora os limites inferior e superior, né? Isso vai dar uma bagaceira danada, viu? A exponencial ela não permite valores negativos, né? Aí seria, a audista não definir ainda, né? Deixa eu vir para aqui para baixo. O dist está aqui. Eu vou pegar a CDF e fazer, aqui no caso seria MyMin, né? Aqui o SD seria MySD. E aqui seria mais. Mas deixa eu pegar a linha do tempo também. Aqui está envolvendo tudo, Ademir, ó. Tu percebeu que entre três desvios padrões à direita e à esquerda da média, eu estou envolvendo 100% dos dados? Deixa eu pegar todos. Isso mesmo. Então, os resultados mudam a depender da distribuição, né? Exatamente. Tem que ter cuidado com isso, viu? Show de bola. Para concluir, eu vou apresentar para vocês a ideia também que dá para fazer a mistura. Lembram que a distribuição binomial envolve um dos parâmetros que é uma probabilidade. A distribuição normal entrega a probabilidade. Então dá para fazer uma mistura também dos dois. Aí aqui eu tenho o caso da estatura de uma pessoa do grupo de interesse
Em média, as pessoas daquele grupo têm 1,68 de altura, desvio padrão de 0,3. Então, aqui eu vou calcular de uma distribuição normal a probabilidade de que uma pessoa tenha mais do que 1,90, porque eu sou vendedor de câmbio e quero saber disso. Qual seria a probabilidade de uma pessoa ter uma altura maior do que 1,90, né? E guardei aqui em P de x maior do que 1,90. E até imprimi aqui na linha 7. Aí depois eu tenho agora uma variável que dentre uma quantidade de pessoas, 200 pessoas no caso, eu quero saber quantas têm estatura superior a 1,90. Para saber quantas camas eu devo fabricar que caibam uma pessoa com mais de 1,90. Né? Essa variável é uma variável binomial, com 200 oportunidades. E qual a probabilidade de acontecer o evento de interesse em cada um dos indivíduos? É a probabilidade que eu calculei antes. Calculei lá na linha C. Aí, na sequência, eu construo a distribuição de Y. Aqui é para ser 200, né? E me pergunto qual seria a probabilidade de eu ter mais do que 5 pessoas. Aqui era para ser 5. Dentre essas 200, satisfazendo essa condição de ter mais do que 1,90 de altura. Mais de 5 com mais de 1,90. Aí vocês percebem que a semântica já vai ficando bem sofisticada, né? Olha, a probabilidade de uma pessoa particular ter mais do que 1,90 nessa condição aqui, ó. Aqui era para ser 0,3. É de 23%. Então, dentre 200, a probabilidade de eu ter mais do que 5 com essa condição é quase de 100%. Se eu tivesse uma variabilidade menor, as pessoas têm uma estatura mais homogênea, aí essa probabilidade de uma pessoa ter mais do que 1,90 seria de 0,1 apenas. E aí de ter mais do que 5 pessoas com essa condição seria bem pequenininha agora. Vocês percebem? Então, mexi lá em cima, ó, na variabilidade da estatura das pessoas, isso impactou naturalmente, diretamente, na quantidade de pessoas com mais do que 1,90 numa população de 200. Então, misturei aqui a binomial com a normal, tá? Ok, meus povos?